Uma vez aqui, mais uma aula, dando continuidade aí na nossa semana, nos nossos estudos. Na segunda, nós trabalhamos essa introdução de todo o processo de regionalização do território brasileiro. Lembrando que uma regionalização, ela pode ser tanto cultural, quanto por bases de elementos sociais, de questões políticas, quanto também por questões geográficas, tudo bem? A regionalização, ela envolve um processo de ocupação de áreas, de uso, de todo esse perfil que a gente percebe em um processo administrativo dentro de um território. Então, a regionalização do território brasileiro, ela vem aí desde a classificação do processo econômico até os dias atuais, na classificação social estabelecida pelo IBGE, que envolve fatores da hidrografia, da vegetação, relacionada a biomas, clima, relevo e outros fatores sociais, ok? Então, dando continuidade nessa base, na última aula eu deixei como atividade para que vocês realizassem um mapa mental dos fatores relacionados à economia, e eu quero que vocês comprovem toda essa base a partir de agora, quando a gente vai evoluir todo esse processo relacionado à economia do Brasil desde o século XVII, o período da ocupação do território, até os dias atuais, ok? Então vamos lá, eu vou começar aí pelo século XVII, com esse mapa do material, que aborda justamente o quê? As primeiras atividades do território brasileiro. Isso já antes propriamente do processo do Tratado de Madrid, que favoreceu toda a formação, toda a ocupação do território, ok? Toda a última base que nós tivemos em relação a esse território. Estou aqui para facilitar a identificação para vocês, ficar mais próximo. Nós temos aqui nesse mapa uma análise do pau-brasil, um extrativismo vegetal de grande potencial tecnológico, perdão, de grande potencial econômico, que marcou as primeiras explorações dentro do litoral brasileiro. Vocês podem observar que a área de exploração do pau-brasil se localiza na região da Mata Atlântica, ou seja, no bioma da Mata Atlântica, que passou e vem ainda passando por um intenso processo de desmatamento, de impactos ambientais relacionados tanto à exploração do pau-brasil, quanto também todo o processo econômico relativo às características da urbanização, da cana-de-açúcar e do café. Além do pau-brasil, no século XVII, nós percebemos um predomínio da atividade pecuarista, da criação de gado no Nordeste e em faixas do sul do Brasil. Lembrando que esse período, as atividades econômicas, é claro, que elas se concentram na faixa litorânea em decorrência ainda da prevalência do Tratado de Tordesilhas, tratado realizado aí entre Portugal e Espanha, que visou, que objetivou a separação de faixas do território americano destinado aos portugueses e destinados aos espanhóis. Temos a atividade relacionada à cana-de-açúcar, justamente na faixa da zona da Mata Nordestina, a cana-de-açúcar nessa área, que foi extremamente aproveitada pela formação geográfica. O tipo de solo, solo de massapê, ou massapé, enfim, e que favoreceu toda a produtividade nessa região. E aí nós temos essa grande mancha marrom na região Nordeste, que representa isso aqui, ó, que está aqui ao meu lado, justamente as tão conhecidas drogas do sertão, as especiarias, o extrativismo, que representou todo um processo de ocupação e, por fim, inclusive, deu andamento a toda essa base de ocupação e expansão do território brasileiro, ok? Bom, nós temos essas características principais
que apresentam a formação econômica no século XVII. Lembrando que, nesse período, nós temos também o início de urbanização nas regiões mais ocupadas, Sudeste como um todo hoje, e uma crise em relação à exploração mineral, levando em consideração a transição do século XVII para o século XVIII, período de independência dos Estados Unidos e primeira revolução industrial, onde nós temos uma mudança no processo produtivo na Inglaterra, uma necessidade maior de algodão, de abastecimento para a indústria têxtil e uma redução na compra do mineral extraído aqui dentro do território brasileiro, ok? Que favorece toda essa crise econômica em meio ao século XVII. Bom, favorecendo aí essa linha do tempo, chegamos ao século XVIII, onde o Tratado de Madrid já entra em vigor, o Brasil consegue ocupar toda uma dimensão do seu território, exceto o hoje estado do Acre, que foi justamente inserido ao território brasileiro no início do século XX. Se lembram do tratado que favoreceu a inserção, a anexação do hoje estado do Acre no território brasileiro? Tratado de Petrópolis. O Tratado de Petrópolis foi justamente o tratado, o acordo realizado entre o governo brasileiro e o governo boliviano, favorecendo aí toda essa ocupação do hoje estado do Acre, dessa ocupação base de todos esses fatores econômicos, ok? Lembrando que a base do Tratado de Madrid foi voltada principalmente à exploração de especiarias, o avanço da pecuária também, como vocês podem observar, tanto na região Nordeste quanto na região Sul do território brasileiro, além, sem dúvidas, das drogas, o sertão, que depois deu espaço em século seguinte para o ciclo da borracha. Então aí nós temos o quê? Toda uma mudança no cenário econômico do território brasileiro, que também envolve todo um processo de regionalização, de classificação das áreas em desenvolvimento. Essa mancha vermelha, que abrange inclusive pelo nosso estado, Mato Grosso e outras faixas do Sudeste e Centro-Sul do Brasil, envolve a mineração. Vocês podem observar que pequenas e médias cidades do estado de Mato Grosso, elas se originaram em decorrência de garimpos, da atração de garimpeiros, de pessoas vindas do Brasil inteiro em busca de recursos minerais, em busca de riqueza, em busca da elevação na sua condição de vida, provocada até mesmo por esse processo expansionista do contexto econômico, por essa evolução e por esse fator migratório. E aí nós percebemos, é claro, na região litorânea, a presença forte da cana-de-açúcar como um processo aí colonial, um mecanismo econômico muito grande, bem como ainda a exploração do pau-brasil na Mata Atlântica. Professor, por que havia uma crescente exploração do pau-brasil? Qual o objetivo de se explorar pau-brasil? O pau-brasil é uma vegetação nativa da Mata Atlântica e que era utilizada pelos portugueses tanto para a produção de móveis, em razão da resistência de sua madeira, do seu recurso, quanto também como uma seiva para atingir roupas, os grandes senhores em Portugal. E por aí nós percebemos o que? Essa abrangência e essa riqueza do nosso recurso, sendo também um fator preponderante para a exploração de recursos em meio ao território brasileiro. Hoje a Mata Atlântica possui apenas 7% da sua vegetação nativa, apenas 7% do seu contexto de preservação. E grande parte desses fatores de desmatamento foram provocados durante o período colonial devido ao extrativismo vegetal, em especial do pau-brasil, ok? Bom, dando continuidade, avançando um pouco mais sobre os séculos, nós temos aí o século XIX. Século XIX, com as grandes mudanças relacionadas ao perfil socioeconômico do nosso território. Uma característica mais marcante, que nós podemos observar até mesmo no contexto histórico do nosso país,
bem como em toda essa linha do tempo que acaba acontecendo, ok? Primeiro, as drogas do sertão, elas continuam, é claro, sendo exploradas, representando todo o extrativismo vegetal que até os dias atuais fomenta grandes recursos para a nossa floresta amazônica, para o nosso território. Porém, é importante destacar o seguinte: o pau-brasil e as drogas do sertão, elas dão espaço ao novo ciclo econômico dentro do território, representado justamente pelo ciclo da borracha, em grande faixa é, da região amazônica, que inclusive favorece a migração de povos nordestinos, povos de outras localidades do Brasil, em busca de todo esse processo. Leve-se em consideração o período em que o ciclo da borracha ele começa a ganhar força no nosso território, século XIX. Século XIX, segundo o quê? Segundo a Revolução Industrial, a técnica de vulcanização em meio à floresta, em meio ao continente europeu, em meio às técnicas de industrialização, favorece justamente o quê? Uma compra, uma importação maior de outros países para o território brasileiro de da borracha, justamente como matéria-prima a ser utilizada em indústrias automobilísticas. E aí nós temos o avanço dessa produtividade, garantindo, além de uma mudança na formação territorial do Brasil, elevação no nosso contexto econômico. A pecuária ela acaba avançando cada vez mais sobre o território. Vocês podem perceber que entre o século XVII ao século XIX, a pecuária que se concentrava principalmente nessa faixa da região nordeste, ela estende para a região sul e abrange grande parte do cerrado brasileiro. Hoje, o cerrado brasileiro e a Mata Atlântica são considerados hotspots em decorrência de todo esse processo de desmatamento, desse processo de perda da sua capacidade da grande biodiversidade em estágio de atenção por parte do poder público. E esse processo é agravado em decorrência do avanço da pecuária. A mineração também com grande força entre os estados de Goiás, Mato Grosso, região sudeste, mas com predominância Minas Gerais, em especial Ouro Preto, que garante toda essa base de desenvolvimento mineral do território. O algodão, ele começa a ganhar um espaço na categoria econômica, principalmente na região Nordeste, e é claro, o café que representa grande parte do nosso setor econômico entre o final do século XIX e início do século XX, ou seja, dando aí um pontapé, dando um gás nessa produtividade econômica, bem como em todo o avanço que nós percebemos dentro do território. A princípio, utilizando-se uma mão de obra escrava e depois favorecendo para uma mão de obra assalariada, que inclusive interfere diretamente no contexto histórico do Brasil, no contexto migracional, com a atração de europeus, em especial italianos, que chegam ao nosso território, infelizmente, com a promessa, com o otimismo de melhorarem suas condições devido às ofertas favorecidas pelo governo brasileiro, mas que na verdade não acontece como a gente deveria, como deveria de fato ter acontecido, ok? E aí essa expansão do café, que inicia por toda a faixa litorânea e depois se expande principalmente pela região sudeste. Julie deve estar perguntando, mas professor, o que que a região sudeste tinha e tem de tão especial para todo esse avanço do setor agrícola? Pessoal, é importante recapitular o solo dessa faixa da região Nordeste e principalmente do oeste de São Paulo. Terra roça, terra avermelhada, terra roxa. Na verdade é uma terra avermelhada, mas o roça aí até pela presença de italianos dentro do território, uma terra de origem vulcânica, uma terra extremamente fértil e aproveitada
pelos cafeicultores para essa imensa produção dentro do território, ok? E por fim, chegamos aí entre o final do século XIX, início do século XX, com as grandes transformações que geram resultados, inclusive, até os dias atuais. A formação de ilhas ou arquipélagos econômicos, sendo elas representadas por todo esse avanço provocado pela urbanização, a criação de indústrias dentro do nosso território, a princípio, por Getúlio, em uma política de substituição, depois dando continuidade aí com JK, na atração de grandes multinacionais, na atração de grandes feitos para a continuidade desse desenvolvimento, a guerra fiscal, um atrativo em meio à concorrência de cidades, regiões, estados, para quem atrai mais investimentos, maiores benefícios em meio ao território, e, é claro, o papel do poder público, como vocês podem ver aqui, no desenvolvimento da logística de infraestrutura em meios de transporte e comunicação. A globalização, ela sem sombra de dúvidas, contribuiu e muito para essa formação de novas regiões dentro do território brasileiro. E é importante destacar também que todo esse processo modifica uma estrutura ocupacional. Regiões que antes serviam de repulsão populacional, na atualidade já servem de atração populacional, em decorrência até mesmo do século XX, da criação das superintendências, como a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da região amazônica, e o SUDECO aqui na nossa região, que acaba favorecendo incentivos, modernizações e reorganizando todo o cenário brasileiro no contexto de regionalização, ok? Bom, essa base nós temos aí para classificar todo o território brasileiro e, consequentemente, as diferentes áreas sobre a nossa faixa. Não é demais relembrar inscrições do Enem, quem não fez, faça, tá? Dentro da casinha, tudo certinho. E como atividade, eu quero que vocês escrevam para mim, baseiem-se nas diferenças dos 3 principais tipos de regionalizações do nosso território. Os 4 Brasis, criado aí por Milton Santos, as geoeconômicas, criadas por Pedro Pinchas, e as regiões estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, para a gente dar um andamento nessa aula aí e em todo esse conhecimento. Pessoal, foi um prazer imenso mais uma semana estar aí com vocês. Boa continuação de aula, boa continuação de semana. Até a próxima. Tchau, tchau.